Hoje a noite é de libertação. Chega de tanto sofrer, densas sombras se dissiparão. Jesus encontrou você. Olá, amigos! Quanta alegria estarmos unidos em mais uma vivência com Jesus. Esse momento no qual nós refletimos sobre os ensinamentos do Cristo à luz da doutrina dos Espíritos. Neste momento no qual nós refletimos também sobre os desafios da vida cotidiana, sempre iluminados à luz do Consolador. Hoje nós teremos dois convidados muito especiais e nós vamos, antes de chamá-los, fazer a nossa prece, rogando a Jesus que ilumine este nosso momento, que as falanges do bem nos abençoem e que os espíritos nobres, os nossos anjos de guarda, esses espíritos superiores que por nós velam, possam nos intuir, possam abrir a nossa mente e os nossos corações para que realmente entremos nas vibrações deste amor de Jesus que já vibra nesse sagrado encontro. Você que me acompanha pela Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM, a emissora da Fraternidade, seja bem-vindo a este momento de luz. Você que está comigo pela TV Nova Luz, pela Rede Amigo Espírita Nacional, pela Rede Amigo Espírita Internacional, pela Web Rádio Fraternidade, pela Web Rádio Portal da Luz, sejam todos muito bem-vindos, porque está no ar o nosso Vivências com Jesus. E agora eu pergunto a você, será que você cuida de si mesmo? Bem, este é o nosso tema central e para conversar sobre este tema tão significativo de não abandonar a si mesmo, nós convidamos Fátima Miranda e Eduardo Araújo, da nossa querida Rádio Rio de Janeiro. Eduardo e Miranda, que alegria tê-los aqui conosco. Sejam bem-vindos. Gratidão, Yasmin, a todos que estão nos assistindo. É uma alegria estar com você. Comentava com a Miranda que não tinha como negar um pedido seu. Nós acabamos de sair da nossa reunião mediúnica, mas estamos aqui com imensa alegria de compartilhar vivências com Jesus. Nada melhor do que depois de uma reunião de desobsessão intensa, estar compartilhando as vivências com Jesus, junto com você, nossa grande amiga Yasmin Madeira, com os nossos internautas. Que coisa boa, Miranda. Seja bem-vinda também. Agradecemos a Jesus a oportunidade, porque é a melhor maneira de recebermos a medicação que Ele nos oferece. É verdade. E eu acho assim, que não foi por acaso, né, gente? Vocês acabaram de sair de uma reunião mediúnica de desobsessão e nós estamos entrando numa temática que fala sobre abandono, num pedido, não abandone a si mesmo. Nós podemos começar fazendo um link entre essa situação vivenciada por vocês há poucos minutos, nesta integração com o mundo espiritual, e um mundo espiritual que traz em si uma dor tão grande, que nós sempre trabalhamos na desobsessão, e essa questão de não abandonar a si mesmo. Vamos fazer um link sobre isso, logo no começo? Tá lendo meus pensamentos, Yasmin. Eu estava lá na reunião e pensando na nossa reunião e observando aqueles irmãos que se comunicavam com muito ódio, né? Porque nós sabemos que o algoz de hoje, normalmente, foi a vítima de ontem. E foram irmãos que literalmente abandonaram-se a si mesmos. Abandonaram porque eles não conseguiram se desvencilhar daqueles que foram seus algozes e passaram, a partir daquele momento, a se tornarem eles os perseguidores. E eles tentam hoje aplicar a justiça com as próprias mãos, como nós falamos aqui na Terra. Eles se abandonaram porque eles não conseguem mais serem sensibilizados ao amor, à paz.
muitos deles perderam completamente o contato com seus familiares, e ficaram completamente cegos, não conseguem mais refletir de que eles poderiam ter uma vida melhor, de que eles poderiam buscar um caminho diferente. Muitos ficam até surpresos quando a gente pergunta: mas cadê a sua família? Se você foi morto, se a sua família foi morta, se vocês foram torturados, se vocês foram perseguidos, por que que eles não estão com você? Porque, normalmente, aqueles familiares que participaram do mesmo drama, da mesma tragédia, já conseguiram perdoar, já conseguiram, pelo menos, abrir mão de uma vingança. Eles conseguiram encontrar a paz, enquanto eles acabaram se abandonando, se descuidando e deixaram de buscar em Jesus, buscar na sua fé a força para superar. Todos nós que participamos de reunião mediúnica, nós aprendemos muito. Ouvindo as histórias dos nossos irmãos, a história daqueles a quem a gente pede socorro, a gente para pensar na nossa própria história. Eu mesmo já tive a oportunidade, conversando com alguns espíritos, ser cobrado por eles, por crimes que eu cometi contra eles no passado. E, apesar de eu me sentir constrangido, claro, né, porque você vê um irmão seu ali, alguém que um dia você se disse amigo e que você fez algum mal, que você perseguiu. Logo, recentemente, teve um espírito que me fez esse tipo de cobrança. Ele me disse: nós éramos amigos, e você me traiu, você acabou com a minha vida. E eu disse para ele que muito tempo já tinha passado, que eu já tinha colhido frutos muito amargos diante dos meus erros, e que hoje eu estava numa nova existência, numa nova oportunidade, tentando desta vez acertar, e que eu me sentia preparado neste momento para ser um amigo verdadeiro dele. Se eu ficasse com um remorso, se eu ficasse com um sentimento de culpa, eu iria cair no abandono de mim mesmo, como muitas pessoas fazem. O remorso, a culpa, ela nos corrói por dentro. E aí nós vemos tantos irmãos hoje em dia que se deixam levar para o mundo das drogas, para a promiscuidade sexual, para as fugas que não resolvem. Esse é o grande retrato do abandono de si mesmo que nós vemos hoje. As pessoas, não tendo coragem de lidar com a própria realidade, com as próprias dores, fogem de si mesmas, fogem das dores, se deixam corroer pela culpa e buscam um caminho completamente equivocado que não vai levá-los a encontrar a paz que todos eles buscam. Essa análise que você está nos trazendo, abrindo o seu coração e compartilhando essa experiência tão significativa, tão grave, cheia de verdade, né, e de ensinamentos para nós, é algo assim que nos toca imensamente o coração. E eu tenho certeza que para todos aqueles que estão assistindo esse programa, isso é um ensinamento, esse é um grande ensinamento que a gente vai levar para a vida toda. Miranda, como é essa questão de abandonar-se a si próprio e colher esses frutos difíceis do autoabandono? Na realidade, nós vamos constatando que é o verdadeiro estado de ignorância espiritual, porque Jesus, quando vem até nós, ele nos lembra que a lei se resume em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, cada um amando a nós mesmos. Mas o desconhecimento de Deus, da lei que rege a vida no universo e de si mesmo, nos leva a esse estado tão lamentável, né, de dores, de torturas, são autotorturas. E aí nós vamos observando que nós temos o melhor médico e o remédio mais eficaz. Mas o desconhecimento da lei e da importância desse médico e da terapia que ele nos oferece, nos dificulta esse estado de felicidade que poderíamos já estar desenvolvendo se fôssemos focar nossos objetivos naquilo que eles nos propõem. Porque abandonar-se a si mesmo é a nível de desconhecer o que pode oferecer a si mesmo na boa aplicação do tempo,
né, das oportunidades que a vida nos traz. Quando nós estávamos refletindo, observamos o outro lado desse abandonar a si mesmo, porque nós vamos ver que na lei tem um momento em que Jesus fala da necessidade de abandonar pai e mãe, mas não é desse abandono que nós estamos falando hoje. E abandonar pai e mãe não é deixá-los ao relento, mas é priorizar Deus a ele. E esse abandono que nós estamos falando agora é descuidar-se, não é? É esquecer do potencial divino que nós somos e do que podemos trabalhar em nós para oferecer o melhor onde passamos. E o oposto disso é a abnegação. A abnegação, você vai negar a si mesmo, despindo-se do egoísmo, mas colocando o seu potencial de filho de Deus a serviço do Pai por onde passa. É o que Jesus fez, né? Ele saiu das esferas resplandecentes e veio até nós para nos ensinar como nos dirigir ao Pai. Ele saiu desse estado de mundo sublimado a nível de estar fora da Terra no corpo físico, né? Na Terra ele estava no corpo físico. Ele mergulhou no corpo físico para nos ensinar o que é abnegação e devotamento. Com isso, ele foi fiel a Deus. Nós, diante do sofrimento, buscamos negar a Deus, desprezando a oportunidade de lição que ele nos convida, quando nos permite lidar com as consequências dos nossos atos. E nesse mecanismo de fuga, nós achamos que vamos, de alguma forma, ficar isentos de responsabilidades, esquecidos da vida. Porém, nem mesmo a nossa rebeldia nos dissocia do amor de Deus. Então, chega uma hora que, através das dores, das marcas, nós somos novamente convidados a nos apresentar ao Pai, através do conhecimento dessa dor, a origem dela, o porquê do sofrimento e como nos tratar, para que possamos, no mínimo, aprender a humildade, a resignação. Mas na reunião mediúnica que o Eduardo se referia, nos momentos de obsessão, nós vamos observar que são justamente o ódio, a cólera, né, que faz com que esses companheiros permitam que a dor deixe eles anestesiados. Então, o amparo está ali, os benfeitores estão ali. Não existe um espírito dissociado de Deus. Não existe ninguém que não esteja amparado e socorrido, mas eles não se permitem sentir esse socorro, porque eles acham que o que eles sofreram são eles que têm que cobrar, né? Então, eles se colocam como vingadores. Nos lembramos, inclusive, do livro Libertação, onde nós vamos encontrar a figura do Gregório, um homem que lidou com a informação do amor de Deus, dentro do papado em que ele vivenciou. E quando desencarna, ele achava que estaria isento e acima de tudo e de todos. Quando ele se vê diante da própria consciência, ele se recusa a se tornar submisso à lei que o convida e torna-se um algoz na espiritualidade, colocando-se como sendo o braço invigilante da lei. E afirma isso para aqueles que estão sob o domínio do magnetismo dele, que ele é o braço vigilante da lei e que ele tem o dever de punir aqueles que delinquiram, esquecendo que ele mesmo era um delinquente perante essa lei. Obrigada por essas ilações fantásticas que são tão fortes para a nossa vida. Eduardo, quando Miranda fala que ele aponta o dedo, né? Que Gregório aponta o dedo para o outro e se esquece que ele próprio está totalmente desalinhado do propósito divino, será que nós acabamos esquecendo de nós mesmos quando nós nos desalinhamos da nossa missão divina, das leis de Deus, dos propósitos maiores da nossa vida? Eu lembro de uma passagem que eu me recordo, acho que está no livro Boa Nova, do médium Chico Xavier, pelo espírito Humberto de Campos. Tem até uma música, né, de uma cantora gospel evangélica, Ana Paula Valadão, que ela fala sobre isso. Ela fez uma música nesta passagem evangélica. Jesus estava pregando e durante a sua pregação, algumas pessoas, talvez por não gostarem do que ele estava falando, foram saindo. E no final, quando Jesus terminou de falar, só estavam presentes ele e alguns apóstolos. Pedro era um dos presentes. E Jesus pergunta:
vocês também não vão embora? E Pedro olha para Jesus e diz a frase que ficou marcada, está no Evangelho: para onde iremos nós, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. E eu guardei com muito carinho essa passagem, até porque depois eu descobri a música, né, da nossa irmã, que é evangélica, é protestante, né, da Igreja Batista da Lagoinha, Ana Paula Valadão. Ela fez uma música muito bonita. Se eu não me engano, o nome da música é Deus de Milagres. Claro que é uma música voltada dentro da doutrina evangélica. Mas toda música que fala sobre Jesus, para mim, me toca bastante. E a frase de Pedro ecoa, e tem tudo a ver com o nosso tema de hoje. Quando ele responde à pergunta de Jesus, se eles também não iriam embora, ele diz: para onde iremos nós, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Então, quando a gente se distancia do Cristo, quando a gente abandona Jesus, quando a gente faz o que aquelas pessoas fizeram e deixam Jesus falando sozinho ali, elas, na verdade, estão abandonando a elas, a si mesmas. Porque não há caminho que não seja pelo Cristo. Não por acaso Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Algumas pessoas, ouvindo essa frase, interpretaram de forma equivocada, e eu já cheguei a ouvir até pessoas dizerem que Jesus estava sendo vaidoso, porque ele dizia que ninguém vai ao Pai senão por ele. E outros questionaram: então quer dizer que quem não é cristão não vai ao Pai, é só por ele? Não entenderam a profundidade daquilo que Jesus estava nos propondo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Quando ele fala senão por mim, é senão pelos ensinamentos, senão por aquilo que ele vivenciou. Não exatamente pela pessoa dele, Jesus, mas pelo exemplo de vida que nos ensinou a amar, que nos ensinou a compreender, a não julgar. Esse ensinamento do Cristo, essa vivência evangélica, conforme nós estamos falando aqui hoje, é que realmente é o caminho para não abandonar a si mesmo. Porque aqueles que tentam abandonar o Cristo, abandonar a vivência evangélica, naturalmente estão abandonando a si mesmos. E as consequências desse abandono nós já conhecemos: depressão, ansiedade, angústia, medo, síndrome do pânico, tudo que nós vemos hoje em dia. Eu sou psicólogo, eu atendo todos os dias várias e várias pessoas, e normalmente a grande dor que eles carregam e não enxergam é exatamente o que nós estamos falando hoje: o abandono de si mesmo. Muito interessante, gente. Agora, nós temos uma participação da Rita de Cássia, eu acho que não dá para aqui ver, 21 e 23 ou 22, Cassiano. Você poderia colocar para nós? Ela diz o seguinte: precisamos nos perdoar a nós mesmos e olhar para frente. Como diria Chico, ninguém pode voltar e fazer um novo começo, mas pode começar a fazer um novo fim. Muito obrigada, Rita. E eu perguntaria, então, agora, à nossa querida Miranda, como realizar esse cuidado de si próprio através dos exercícios do auto-perdão. O sofrimento, às vezes, nós vamos encontrar companheiros que acreditam que para vencê-lo precisa negar o sofrimento. Olha, nós não devemos negar o nosso sofrimento, nós precisamos superá-lo, né? Sair desse estado íntimo. E essa superação vai nos colocar receptivos. Temos um amigo que costuma dizer que, grosseiramente falando, existem dois tipos de espíritos: os que são dóceis à vontade do Senhor e os que são rebeldes. Cada um de nós está numa lição diferenciada, que nos marca, não é? Porque nos convida, tem que mexer conosco para nos desacomodar. E aí nós vamos buscar os testemunhos daqueles que estiveram ao lado do Cristo, que eram espíritos que estavam enfrentando sofrimentos atrozes, eram espíritos que eram rejeitados socialmente dentro daquela realidade, não é? E eles, quando identificaram a dor e já vinham há muito tempo sofrendo,
diante de Jesus, souberam aproveitar a oportunidade. Hoje nós temos a mensagem de Jesus e os exemplos que eles deixaram. Então, nós vamos observando que falta muito em nós é a reflexão e a meditação dos ensinamentos daqueles que estiveram em situações semelhantes ou até mais graves que a nossa, ao lado do Cristo, e como se permitiram tocar por Jesus. E aí nos lembramos da mulher hemorroísta, por exemplo. Ela estava num estado de penúria social e moral, porque já estava pobre, não conseguiu êxito nos tratamentos médicos por conta para cuidar da hemorragia. Socialmente também estava sendo rejeitada por conta da sua realidade na perda do fluxo de sangue, mas diante de Jesus, ela não ficou. Olha, ela devia já estar anêmica, sofrida, cansada, mas ela não se permitiu abandonar diante de uma oportunidade de libertação e de superação do sofrimento. Porque se ela negasse a própria dor para fugir da oportunidade de se permitir banhar pelo amor do Cristo, ela não teria se curado, Mas vendo Jesus, ela encurvada porque já estava debilitada, ela simplesmente pensou, eu não tenho condições de me dirigir a ele, mas se eu tocar na orla, na barra da túnica dele, eu tenho certeza que eu vou sair desse estado de dor e de sofrimento. Ao tocar, a mulher hemorroísta, ela serve para nós, é aquela criatura que já estava sendo negada na sociedade, mas ela não negou a si mesma a ponto de se deixar no relento distante da oportunidade de socorro. Então, quando ela toca em Jesus, a roupa, Jesus sabia quem era, mas precisava nos deixar a lição. E ali tem vários ensinamentos embutidos. A barra da túnica de um rabi, ela tinha toda uma simbologia da lei. É como se ela estivesse dizendo, se o que eu sofri até hoje é porque eu estava distante de Deus, eu quero voltar a Ele, através do cumprimento e observância da lei. E nós observamos que a única cura no Evangelho, que tão logo se dá, Jesus se dirige ao beneficiado e diz assim, minha filha, a tua fé te curou. É interessante, nos demais Jesus diz, a tua fé te curou, tal, mas diante da hemorroísta, ele fala, filha, a tua fé te curou. Esse filha, partindo de Jesus para a hemorroísta, é porque ela buscou uma identificação com ele. Filho é alguém que priva de uma intimidade. O filho biológico sai das entranhas. O filho do coração comunga emoção e afeto. Então, nós vamos observando que aquela mulher tinha tudo para se abandonar, se colocar como lixo na sociedade, mas seria a rebeldia dela. Então, diante de tanta dor, ela identificou e reconheceu o Pai, a lei e o benfeitor espiritual que estava ali era Jesus. E se predispôs a chegar até ele na certeza de que se voltasse ao encontro com a lei, ela ficaria curada. É isso que nos falta às vezes, porque todo o recurso pedagógico do Cristo está ao nosso alcance. Mas fugimos das oportunidades do dia de meditar, por conta do automatismo nas ações. Saímos de uma atividade para outra sem fazer um feedback do que estamos deixando atrás e nos abrindo para o que vem novo. E no final do dia esquecemos que somos espíritos com a filiação divina e que tem um Pai que nos guarda e está receptivo ao nosso estado de emancipação da alma para nos fortalecer para o embate que vem depois. No dia seguinte, seja no corpo ou fora dele. Então, o que nos falta hoje é justamente a meditação. E há pouco nós estávamos falando no estudo. Às vezes, nós nos enchemos de supérfluo e descartamos o essencial. E o essencial para nós é o recurso pedagógico que está ao alcance de todos os cristãos, especialmente dos espíritas, pela profundidade de esclarecimento que a doutrina espírita nos oferece. Olha só, você que está nos acompanhando pela Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM, a emissora da Fraternidade, nós vamos fazer uma pausa, mas voltamos já para o segundo bloco. Você que está nos acompanhando pelas demais webs, nós vamos continuar com o nosso trabalho e damos agora as boas-vindas para aqueles que estão conosco pela rádio. Estamos iniciando o nosso segundo bloco. Eu estou conversando com Eduardo Araújo e Fátima Miranda com o tema Não Abandone a Si Mesmo. E agora eu vou fazer a seguinte questão
para Eduardo Araújo. Eduardo, você como psicólogo, o que você nos diria para aqueles que desejam agora acolher a si mesmos? Esse é o fundamental, né? O que nós tentamos trabalhar sempre, não somente no trabalho profissional, como lá na rádio, né? Na Rádio Rio de Janeiro, nós procuramos acolher aqueles que nos procuram, os nossos ouvintes, os nossos internautas, e acolher a si mesmo é aprender a se amar, né? Jesus nos propõe exatamente isso: amai ao vosso próximo como a si mesmo. Então, não tem como eu amar ao próximo, nem amar a Deus, se eu não consigo me amar. E se amar é aprender a se perdoar, a se compreender, a entender que nós não somos aquilo que deveríamos ser, conforme a nossa internauta colocou aí há pouco, lembrando Chico Xavier. Mas eu já fico feliz de não ser mais quem eu fui. Mas ainda não estou satisfeito, porque sei que eu posso alcançar muito mais através do meu esforço. A questão 909 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta se nós poderíamos vencer as nossas paixões. E os Espíritos dizem, né, que com fracos esforços poderíamos vencer, poderíamos crescer. Que o nosso grande problema, dizem os benfeitores, é a falta de força de vontade. Então, nós podemos mais. É evidente, eu sempre digo, brinco com isso, mas é uma grande realidade, não tem como eu dormir Eduardo e amanhecer Chico Xavier. A natureza não dá saltos, mas eu posso acolher a mim mesmo, eu posso cuidar de mim mesmo, aprender a me amar, compreendendo a minha própria limitação. Quando eu sei, quando eu me reconheço, como diz o Espírito Joana de Ângeles, quando eu busco o autodescobrimento, proposta já exarada por Santo Agostinho, na questão 919 do Livro dos Espíritos, conhece-te a ti mesmo. Quando a gente busca esse autoconhecimento, esse autodescobrimento, sem censuras, nós precisamos aprender, como diz Joana de Ângeles, a nos observarmos sem nenhum tipo de censura. Aprender a se reconhecer. Quem é o Eduardo? O que ele pensa? O que ele sente? Quando ele está sozinho, como ele procede? Eu preciso me reconhecer, não para ficar me condenando, não para ficar, como muitas pessoas fazem, se autoflagelando. Não é isso. Não adianta, o vitimismo não vai nos levar a lugar nenhum. Não adianta eu chegar aqui para vocês e ficar compartilhando as minhas mazelas morais. Não é esse o objetivo. Eu preciso reconhecê-las em mim, saber quem eu sou, o que eu sinto, o que eu penso e o que eu faço, para a partir daí buscar esse processo de autoburilamento, esse processo que vai nos levar um dia à libertação das paixões. As paixões que nos prendem à vida material, as paixões que nos levam aos vícios. Eu tenho certeza que você que está aí nos acompanhando agora, através da internet, quem de nós não carrega consigo ainda as algemas dos vícios morais, dos vícios materiais, da maledicência, dos pensamentos que nós, às vezes, nos envergonhamos de nós mesmos? Todos carregamos. Todos estamos ainda buscando a libertação de tudo isso. Hoje, já somos muito melhores do que fomos ontem, mas ainda muito temos que caminhar. Então, aceite a si mesmo, tenha piedade de si mesmo, perdoe-se. Isso é uma recomendação de Joana de Ângeles, é uma recomendação do próprio Cristo, quando diz: amai ao próximo, mas amai a si mesmo. Se eu não me amar, e quem se ama tem que estar disposto a se perdoar. Não adianta ficar se condenando pelos erros, pelos crimes que já cometeu. Eu já tive contato com pessoas que cometeram crimes muito graves. Já atendi pessoas nessa situação. E que hoje estão buscando uma vida nova. Sempre é possível buscar uma vida nova. O livro Voltei, do médium Francisco Cândido Xavier, tem uma passagem muito interessante. Pelo irmão Jacó, que era o pseudônimo, né, utilizado. Na verdade, era o Frederico Figner, nesse livro Voltei.
ele estava recém-desencarnado, eles iriam serem levados a uma colônia no plano espiritual pelo espírito Dr. Bezerra de Menezes. E depois que todos os recém-desencarnados foram agrupados em uma praia, o Dr. Bezerra lhes deu a recomendação que eles se mantivessem em oração, porque eles iriam atravessar zonas umbralinas até chegarem à colônia espiritual. Que naquele momento eles esquecessem qualquer ocorrência negativa, qualquer pensamento de pessimismo, porque isso iria atrapalhar a vibração de todo o grupo que deveria fazer a travessia daquela região de sombras. Eles começam a empreender a viagem, junto com o Dr. Bezerra de Menezes, que os envolvia na sua vibração, até que, num momento de êxtase, uma das pessoas, daqueles irmãos recém-desencarnados, vendo toda a luz, toda a beleza que o cercava, ele diz, apesar da recomendação de Bezerra de Menezes, ele diz a frase: eu não mereço, eu não posso ir, eu sou um criminoso. E aí houve um abalo geral, espíritos que estavam próximos começaram a zombar, dizendo que criminosos não passariam. Foi um momento tenso, né? Isso está no livro Voltei, muito interessante essa passagem. E Dr. Bezerra rapidamente intervém e diz: meu irmão, não fique levando tão longe o remorso e a culpa. E o Dr. Bezerra esclarece a todos que estavam ali presentes que aquele irmão efetivamente havia cometido um assassinato há 30 anos. Ele matou o próprio amigo. Mas que nos 30 anos subsequentes, ele se arrependeu verdadeiramente e se dedicou integralmente ao trabalho do bem. E ele não estava recebendo aquela ajuda, aquele amparo espiritual naquele momento, que não fosse por privilégio, mas por merecimento. Então vocês veem, uma pessoa que cometeu um assassinato, o que nós esperaríamos, o que nós imaginaríamos? Quando desencarnar, ele vai para o umbral, ele vai sofrer. Não, porque depois daquele assassinato, depois daquele crime, o arrependimento dele foi verdadeiro. E ele, durante 3 décadas, ele se empenhou, ele se esforçou, questão 909 de O Livro dos Espíritos, para se tornar uma pessoa melhor. Dr. Bezerra deixa claro que ele ainda iria ter a oportunidade de reparar, junto àquele irmão, o ocorrido. Mas que naquele momento ele mantivesse a alma dele em paz, porque ele estava ali com as bênçãos do Cristo e ele fez por merecer. Então, nós precisamos desse acolhimento pessoal, do auto-perdão e, sobretudo, sem vitimismo, sem ficar se culpando, olhar para frente. Eu errei ontem, que eu aprenda com o meu erro e procure daqui para frente fazer o melhor. Gente, eu gostaria muito que você, Eduardo, e que Miranda nos falasse sobre esse programa fantástico que é o Debate na Rio e dos demais que vocês realizam na nossa Rádio Rio de Janeiro. Compartilhem aí conosco. Fala, Miranda. Olha, são oportunidades que nos possibilitam encontrar com Jesus, porque nós estudamos, nós lemos, nós enfrentamos os desafios no dia a dia, mas durante os programas, em contato com o ouvinte, né, que traz as suas experiências, seus depoimentos e suas súplicas de oração, de acolhimento, nos faz refletir a oportunidade bendita que é para nós, né, termos esse momento onde, ouvindo a dor do outro, agradecemos a Deus e pedimos misericórdia por nós, que às vezes superlativamos a nossa, e ela é muito pequena em relação àquele que está privado de coisas que para nós ainda é abundante, né? E não sabemos valorizar. Então, todos os programas que nós estamos vinculados na rádio, para nós, nessa encarnação, é uma oportunidade bendita, primeiro de refazer, de consertar, né, as falas que tivemos ontem em nome do Cristo. Nós refletimos que nós, ao longo de outras encarnações, fomos cristãos sem Cristo. Sabíamos o texto, mas não estávamos interessados no conteúdo vivenciado.
E em relação a esse momento, diante desse programa que nós estamos aqui com você, ainda estávamos pensando no contato com essas situações que o ouvinte nos traz e o Evangelho de Jesus que nos apresenta soluções, vamos nos lembrar de cada figura que esteve com Cristo, voltamos sempre a isso. Por quê? Porque tanto no programa quanto agora, nós temos que buscar o exemplo que alguns companheiros souberam nos dar. E em situação ainda, o abandono era algo que estava na minha mente quando o Eduardo estava falando, por isso eu estou retornando. Tem duas figuras que são essenciais para a nossa reflexão, Judas e Pedro. Judas se abandonou e cometeu suicídio. Pedro se perdoou e conseguiu edificar um homem novo. Então, é lidando com a dor do outro através do programa que nós refletimos a oportunidade bendita de corrigir o homem velho que nós ainda somos. E nós tivemos a alegria, né? Já tem 2 segundas-feiras aí que nós contamos com a presença da Yasmin no programa Debate na Rio. Ele vai ao ar sempre às segundas-feiras, ao meio-dia, e às quintas-feiras também ao meio-dia. E tivemos a alegria de ter a Yasmin conosco, e os nossos ouvintes já estão pedindo, Yasmin, a sua volta. A Yasmin falou sobre a família, então quem quiser acompanhar esse programa, nós estivemos juntos, né? Eu, Yasmin e a Miranda, falando sobre a importância da família, já que a Yasmin realiza esse trabalho junto a famílias carentes, e foi um programa que tocou a muitas pessoas. Esse é o objetivo da Rádio Rio de Janeiro. A Rádio Rio de Janeiro é parceira de todas as rádios, webs, todo mundo que divulga a mensagem cristã através da doutrina espírita. Nós estamos todos irmanados. Quanto mais webs, TVs, quanto mais rádios divulgando a mensagem do Cristo, mais vidas estão sendo salvas, mais vidas estão sendo erguidas. Então, Yasmin, primeiro também agradecer a sua presença lá na rádio conosco, agradecer a todos os companheiros que nos apoiam, que nos auxiliam, para que continuemos levando a mensagem do Cristo em nossa programação 24 horas por dia no ar. Quem está aqui no Rio de Janeiro, é só colocar no radinho 1400 kHz AM. Quem quiser pode, de qualquer lugar do Brasil, basta acessar o site Rádio Rio de Janeiro, .digital, e aí você pode ouvir a rádio 24 horas, sempre levando a mensagem consoladora do Evangelho de Jesus através da nossa doutrina espírita. Foi uma alegria participar com vocês no Debate na Rio, e eu gostaria de falar do pedido de Brena Barcelos Brego, às 21h37, seguidos também da Selma. Todos estão muito felizes com a presença de vocês, e a Brenda diz assim: Yasmin, convide-os mais vezes ao programa. Nós vamos convidá-los sim, Brena. Pode deixar. Também vamos convidar mais vezes a Yasmin lá para a Rádio Rio de Janeiro, para o Debate na Rio. No momento da Joana. Uma troca justa. É muito bom, gente. É uma delícia participar desse programa maravilhoso que é o Debate na Rio, com a Miranda e com o Eduardo, e tantos companheiros, não só do Rio de Janeiro, do Brasil, mas do mundo inteiro, né, Eduardo, participando desse programa de luz. Bem, gente, nós vamos dar continuidade, já estamos nos momentos finais, mas eu gostaria muito de ouvir agora a nossa Miranda sobre as ferramentas que nós podemos utilizar para esse autocuidado, para olharmos para nós mesmos e irmos aos poucos construindo uma vida com mais lucidez e harmonia com as leis divinas universais. O encontro com Jesus nos convida ao encontro conosco mesmo. Por isso, a necessidade das obras da Joana nos convidando ao autodescobrimento, não é? Durante muito tempo, nós tínhamos medo de nos perceber, porque estávamos rotulados erro e pecado como sendo coisas feias, coisas que nós tínhamos que evitar e negar. Mas a doutrina espírita, quando vem nos trazer a oportunidade do autoconhecimento através das obras da Joana, trabalhando com mais profundidade o que Jesus trouxe na sua base, nos seus exemplos, nós vamos identificando
o nosso lixo moral como material reciclável. Nós não vamos poder transformar o homem velho em um homem de bem, negando esse combustível que nós trazemos em nós, desalinhado pelo orgulho, pelo egoísmo, pelos ciúmes, pelas paixões inferiores. Então, a doutrina espírita nos possibilita olhar para nós mesmos, tendo Jesus como roteiro para a nossa jornada, né? E a Boa Nova, o Evangelho, como sendo a bússola, que vai nos permitir olhar para dentro de nós sem sairmos batidos em retirada, querendo fugir cada um de si mesmo. Então, as ferramentas que nós temos são justamente a oração, que vai fazer a nossa conexão com Deus, né? A boa leitura e o trabalho do bem. Mas, acima de tudo, esse trabalho interior, de estudar. Por que é que em determinado momento, quando alguém agiu de tal forma, eu senti tal coisa? O que é em mim o que é que existe no outro que me incomoda a ponto de me fazer sentir mal e ter uma atitude reativa perniciosa quando ele se apresenta dessa maneira? É por isso que o autoconhecimento, apesar de ser um mergulho em si mesmo, não é uma via unilateral, é uma via de mão dupla, porque o outro é o meu parceiro no autoconhecimento. É percebendo o meu reflexo nas atitudes dele que eu vou identificar o que precisa ser corrigido em mim, não é? Sócrates já tinha trazido isso para nós, fazendo reflexão, a inscrição no oráculo de Delfos. Jesus traz isso para nós, nos convidando ao encontro com o Pai, apresentando um Pai misericordioso, justo, o Pai celestial. E a doutrina espírita vem nos mostrar que nós somos herdeiros da luz, que em momento nenhum a nossa rebeldia nos dissociará do amor de Deus, mas nos mostrando que os recursos que nós temos são as lutas morais. É a identificação da nossa fragilidade, dos nossos equívocos, dos nossos erros. Porque se nós não identificarmos, não teremos o que corrigir. Então, as ferramentas, em primeiro lugar, são a tolerância para conosco mesmos, sem sermos coniventes e nos colocarmos como vítimas, né? É o respeito a si mesmo. Nós ainda não nos amamos, então nós precisamos partir do respeito. E o autorrespeito me permite lidar com o meu semelhante, sabendo que ele passa pela mesma luta que eu passo. Esse laboratório interno que está efervescente em mim, está presente no outro. E aí nós vamos aos poucos, um pouquinho a cada dia. Jesus nos diz, a cada dia baixa o seu mal. Então, a cada dia observarmos o que já temos condições de mexer em nós. Porque espiritualmente, com a condição que nós veiculamos ainda, somos uma caixa de Pandora. Se formos abrir tudo de uma vez, não teremos como lidar, seria loucura. Então, Jesus, ele nos pede que seja um dia por vez. Somente hoje. Aquela orientação do AA, por exemplo. Somente por hoje. Então, somente hoje, Senhor, diante daquilo que eu preciso lidar, me dê a serenidade. No final do dia, vamos estar ainda lamentando porque não conseguimos ser serenos. E aí vamos nos preparar através da oração para no outro dia continuar o mesmo trabalho da véspera, sem desistir, sem nos desencantar conosco. Mas a referência para nós é Deus, a fé e a esperança. E o amor do Cristo, essa compreensão maior que ele nos tem, porque é um amigo que nos conhece a fundo. E justamente por isso nos ama. Porque ele não nos vê como ser fracassado. Ele vê como uma boa semente que mais tarde vai dar algum fruto. Do bom exemplo. Aqueles que hoje nos acolhem, ontem podem ter sido nossas vítimas. Nos compreenderam, nos toleraram, não coliviram, nos educaram e hoje são eles que vêm nos cuidar. Porque eles sabem que o produto final, se nós não desistirmos, será aquilo que estamos destinados. Sermos instrumentos do bem por onde passarmos. Olha, nós temos a palavra aqui da Targélia Sereno, às 21h54, que fala da Dona Esther, do Grupo Espírita Amor à Verdade. Um beijo, Targélia, um beijo com muito amor, Dona Esther. Um carinho imenso em seu coração, é uma honra ter vocês aqui conosco, viu? Gente, passou rápido. A Zenilda diz assim, passou muito rápido, que maravilha de programa, parabéns à equipe da TV Nova Luz. Eu estou muito feliz e quero pedir as palavras finais para o Eduardo. Eduardo, suas palavras finais, meu querido. Agradecer, né, Yasmin, pelo convite, pelo carinho, né? Comentava com a Miranda que
Eu sempre acompanhei seu trabalho, mas nunca tinha tido a oportunidade de estar com você tão perto, né? Tive o prazer de te buscar em casa, de te levar, podemos conversar, podemos nos conhecer um pouco melhor. E a admiração que eu tinha por você só cresceu, né? Porque a amizade verdadeira, né? É um grande presente que a gente tem aqui nessa terra, que Deus nos concede. Então, agradecer a você pelo convite, agradecer os 2 anjos da guarda que estão aqui na União Espírita Carlos Chagas conosco, a Rita Nascimento, o Rodrigo Bernardo, que participaram aí também no chat, no YouTube, eu vi aqui, eles ficaram conosco para nos dar o suporte técnico aqui, estão nos acompanhando até agora, então gratidão à Rita, ao Rodrigo, a Rita que esteve conosco hoje lá no programa Debate na Rio, foi um programa muito bom, muito intenso, falando sobre coisas polêmicas, falamos desse momento político grave que nós estamos vivendo, e graças a Deus, tenho certeza que muitas pessoas puderam ser tocadas no programa de hoje. Então, gratidão a você, Yasmin, gratidão à TV Nova Luz, a todos que nos acompanham, que Jesus possa dar força, dar coragem, para que a gente nunca pense em desistir. Tem muitas pessoas que estão desistindo de si mesmas, acabam acolhendo determinadas interferências espirituais que lhes sugerem desistam de suas vidas. Algumas pensam em tirar a sua vida de forma direta através do suicídio. Outras, através do suicídio indireto. Questão 952 do Livro dos Espíritos. Quando a gente se abandona, quando a gente se entrega aos vícios, quando a gente se entrega ao desânimo, à depressão, não se entreguem. Jesus está conosco. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Jesus não mente. Se nós buscarmos, se nós batermos na porta, ele disse que a porta se abrirá. Cuide de você mesmo, se ame, busque ajuda. Está difícil? Vai na casa espírita, faça um atendimento fraterno, procure um profissional, procure uma igreja, procure um pastor, procure um padre, procure alguém que possa lhe acolher no momento de dificuldade. Não desista de você mesmo. Deus está contigo, mas você também precisa buscar a Deus. Muito obrigada, Eduardo, por suas palavras de incentivo, de esclarecimento, de profundo amor e acolhimento a todos. Miranda, suas palavras finais, minha amiga. Olha, eu deixo uma dica, quem estiver interessado, procura o livro da Esperança e leia a mensagem 78, Ante o Divino Médico, onde Emmanuel vai nos trazer uma palavra de consolo, orientação e um roteiro seguro. Como nos utilizarmos a bula do remédio, que é a boa nova que Jesus nos traz. E no final da mensagem, Emmanuel diz assim: não são os que gozam de saúde que precisam de médico. Somos espíritos enfermos com ficha especificada nos gabinetes de tratamento, instalados nas esferas superiores, dos quais instrutores e benfeitores da vida maior nos acompanham e analisam ações e reações. Mas é preciso considerar que o facultativo, mesmo sendo nosso Senhor Jesus Cristo, não pode salvar o doente, nem auxiliá-lo de todo, se o doente persiste em fugir do remédio. Então, fora isso, é muita gratidão a Deus e a Jesus, lembrando que o acolhimento dos ouvintes, seja na live ou nos programas, para nós é medicação, não é? E que eles tenham a certeza que todos nós somos pacientes, e o mérito todo dessa tarefa de Jesus, que nos acolhe e que nos ama. Obrigada, Eduardo Araújo. Muito obrigada, Fátima Miranda. Obrigada, nossa querida Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM, a emissora da Fraternidade. Obrigada, Rede Amigo Espírita Nacional e Internacional, Web Rádio Portal da Luz, TV Nova Luz, Web Rádio, todas as webs que estão, Web Rádio Fraternidade, todas as que estão nos retransmitindo, a todos os anjos azuis que estão aqui conosco, todos os companheiros que nos deram suporte, um beijo no coração de todos e até a nossa próxima vivência com Jesus. Beijo em todos. Tchau. Hoje a noite é de libertar.
libertação. Chega de tanto sofrer, densas sombras se dissiparão. Jesus encontrou você